Bom, pessoal, queria chamar ao palco o Edson e também o pessoal da Arquitetura Nacional para falar um pouquinho sobre criatividade e inovação. O Edson, ele é gerente de tendências da Tokstok do Brasil. Bom, e a Arquitetura Nacional fala por si só nesse mercado, né? Não preciso nem contar para vocês quem são. E a Lu vai mediar esse debate, então o formato vai ser o mesmo. A gente vai avançar um pouquinho nas ideias de como essa inovação, como tanto inovação de projeto como inovação de produto são percebidas pelo mercado. E então eu sei que são duas das palestras mais aguardadas aí, se vocês puderem se juntar comigo ao palco, agradeço. Aqui, então, a Arquitetura Nacional conosco, salva de palmas. Edson e Lu, para completar o debate. Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Paula, essa é a Ellen, minha sócia. Então, a gente veio aqui para falar com vocês um pouquinho hoje sobre inovação. Então, essa é a nossa equipe hoje, nós somos em 15 pessoas, a gente tem sede em Porto Alegre e São Paulo. A gente começou em 2010 o escritório. E a gente sempre se pergunta assim, o que faz a gente evoluir e crescer como arquitetos e qual é o nosso futuro como arquitetos, porque a gente vem de uma escola, e vocês, a maioria arquiteto aqui, vem de uma escola onde o modernismo é muito forte, assim, a gente tem muito enraizado, e eu acho que hoje é uma das coisas que faz, sim, a nossa arquitetura ser reconhecida fora, no Brasil. Acho que a gente tem grandes exemplos dos anos 60, 70, e é muito concreto, e é muito vidro, e a gente ama, né? Só que a gente sempre se pergunta como levar isso para um próximo passo, porque a gente entende que eu não vejo hoje. Agora eu acho que a gente vê um vislumbre do futuro, porque eu quero que olhem para trás e vejam a gente como, bom, isso foi feito em 2020, não em 60. Então, acho que até agora ninguém conseguiu flipar ainda essa página e sair do modernismo dos anos 60 para uma coisa realmente moderna. Então, a gente sempre se pergunta como fazer essa virada, assim. E a gente trouxe aqui 2 exemplos de concursos, porque eu acho que concurso público é uma coisa muito legal. Para a gente, como escritório, às vezes é uma coisa meio cara, né, linha de fazer, porque é custo, enfim, é um chute no escuro. A gente faz ganhando, que bom, perdendo é dinheiro que a gente investiu. Mas para a gente, não só como desafio criativo, eu acho que nos faz testar muitas coisas legais que talvez num contexto normal a gente não consiga. E é no concurso que a gente percebe que a equipe se une de uma forma diferente, em busca de novas tecnologias, de novas coisas. A gente se permite mais, sabe, no concurso, por realmente não ter um cliente com tantos, com um briefing tão certo, né? A gente consegue se permitir em olhar um pouco à frente. E a gente fala, e eu trouxe o exemplo que é o CAL, a sede do CAL, que a gente ganhou o concurso em 2014, 2015. Foi um dos nossos primeiros concursos, a gente ganhou, então a gente acha que a gente vai ganhar todos, mas foi só esse por enquanto. A gente está na luta para o próximo, vai que vai. Mas só para dizer que assim, a gente sempre se define como arquitetos como, bom, a gente olha para o passado e a gente vê coisas ótimas, incríveis, mas a gente quer usar esses elementos que nos formaram, nossa essência, mas de uma forma contemporânea. Então, no caso do CAL, eu acho que é um ótimo exemplo para mostrar isso, porque era um concurso público de uma sala comercial, tinha o quê? Quantos metros seria? Não me recordo. Não me lembro, mas não é muito grande. Aí tem a plantinha dele, acho que tem 200 metros quadrados. Acho que é por aí. Então, basicamente, o que a gente fez, a premissa era, a gente tinha que criar um espaço que tivesse um espaço expositivo grande e que tivesse sala de atendimento, que tu fosse lá fazer a carteirinha do CAL pela primeira vez, tu vai fazer nesse lugar. Então, a gente tinha uma área bem grande expositiva, que era em torno de 80 metros quadrados, que ocupava uma boa parte, quase metade do espaço. Então, a nossa solução para isso, que eu acho que foi realmente o que nos destacou, foi que a gente criou, ao invés de jogar no início a exposição, a gente criou um percurso expositivo que, para conseguir acessar as salas inteiras que funcionam nesse grande núcleo, você tem que ser obrigado a passar nessa exposição ao redor. Então, ficou, em vez de jogar nas paredes as funções, ficou esse grande núcleo concentrado no meio. Então, basicamente, aqui a gente vê como funciona, entra a recepção, circula a exposição, e aqui tem os atendimentos menores, aqui tem as salas do meio que são flexíveis.
Mas para dizer que a gente fez isso, a gente queria que tivesse uma linguagem de Breeze, a gente queria usar um Breeze, mas Breeze a gente sabe que é mais batido que não sei o quê. Então, como fazer que esse Breeze seja especial? E aí a gente fala aqui que a gente tem as tecnologias como nosso grande aliado, porque a gente usou tecnologias que a gente tem hoje, enfim, ArchiCAD, o Rhino, para conseguir em tempo de concurso, que é uma semana muitas vezes, conseguir o resultado estético que a gente gostaria de ter. Então, por exemplo, o nosso Breeze é um Breeze que ele, ao longo do percurso, ele vai mudando. Ora ele é banco, ora ele é uma mesa, então ele vai fazendo esse movimento que, manualmente, há 10 anos atrás, era impossível fazer isso em uma semana. E hoje em dia a gente consegue usando softwares que nos permitem isso. Quer falar um pouquinho do piso? A gente sempre gostou de ladrilho hidráulico. Acho que hoje ainda está super na moda, né? E só que sempre pensando num desenho, isso aqui, sério, esse concurso acho que faz o quê? 3 anos já, né? Faz uns 3 anos. E a gente queria ter um desenho diferente, trazer mais para a nossa atualidade. Esse piso, a gente também trabalhou ele foi no Grasshopper também, né? Foi no Rhino, né? Rhino. Um Grasshopper. Mas depois desse concurso, a gente começou a realmente estudar e a pensar mesmo numa linha de ladrilhos. Hoje a gente tem uma linha de ladrilhos e é muito legal quando as energias, né, das coisas vão acontecendo. Quando a gente estava começando a desenvolver, a gente nem estava pensando ainda, quem que a gente vai ir atrás de um fabricante e tal. O fabricante nos ligou, né? Então, deu a coincidência de a gente já estar quase no final do desenho. E a gente mandou para ele, ele super curtiu, começou a fabricar, e juntos logo a gente foi no Museu da Casa Brasileira do final do ano passado, a gente foi selecionado, ficou exposto no museu. Então, são coisas que, muitas vezes, se a gente acredita, a gente tem que correr atrás e tem que fazer, sabe? E o ladrilho... Tudo isso surgiu por causa do cal. E o ladrilho, é isso que eu estava falando antes. O ladrilho é uma peça super tradicional. Então, como fazer com que ele seja uma coisa contemporânea? Então, os nossos ladrilhos são 3 linhas, com linhas mais simples, enfim, com a nossa linguagem de hoje. Então, é como olhar para o que a gente já tem e como repensar. Então, é uma coisa de não se acomodar também. A gente nunca quer se acomodar. A gente não quer ter a mesma linguagem daqui a 20 anos. A gente quer sempre se reinventar. Então, um pouquinho mais de imagem. As plantas técnicas. Tudo isso foi feito em o quê? Uma semana, né, Elinha? Acho que o carro foi feito. Foi uma semana. A gente não, como é concurso, a gente não pode ficar tanto tempo, né? A gente tem todas as outras pautas do escritório. Então, a gente tem que fazer o negócio render. E aí eu falo de BIM aqui porque não foi no CAL que a gente mudou, a gente implantou o BIM em 2014, me ajuda? 2014, então a gente usava AutoCAD antes e a gente perdeu muitas noites de sono, eu particularmente acordava no meio da noite, não ajustei o corte, mudei a planta, não mudei no corte e foi para a obra. Então, um sofrimento muito besta, assim, que hoje a gente olha para trás e vê o quanto a gente perdia tempo em desenho estúpido. Teve um projeto que a gente de um prédio que não era pavimentos tipos. E a gente perdeu a conta de quantas vezes a gente redesenhou, quando a gente trabalhava no CAD, do zero. Porque a gente tinha medo de algum corte, de alguma fachada, alguma coisa sair errado. Então, a gente pegava e colocava tudo no lixo e começava tudo do zero. Sabe? Então, o passo do BIM para nós foi uma coisa super transformadora. E a gente até mudou o sistema de como a gente projeta hoje no escritório. As etapas de trabalho a gente mudou também. O interessante do BIM é isso, que a gente tem, o tempo de projeto eu diria que é o mesmo. Acho que até agiliza o processo, mas o que ele faz ele tira um tempo do final, que é um tempo besta, que é o tempo de desenho e graficação, que não faz sentido, e ele coloca esse tempo no tempo de projeto. Então, a gente passa muito mais tempo pensando estratégias de projeto do que desenhando efetivamente. Então, a gente modela ele inteiro, quando a gente modela, tem todos os cortes, fachadas, tudo pronto. Então, não tem erro mais. Não existe mandar para a obra com erro, porque está perfeito. Se o modelo está perfeito, o corte vai ser igual quantos forem. Então, é muito maravilhoso para a gente, assim, como software. 2 minutos? Ai, do céu. Só para mostrar aqui umas imagens do software, do Rhino. E aí, aqui as peças já prototipadas do banco parametrizado. Então, ele gera todas as pranchas com
cada uma no seu tamanho certinho do banco para a montagem do brise. E eu mostro rapidamente o concurso da Expo Dubai 2020, que a gente participou, para mostrar a tecnologia de materiais também, que eu acho que é interessante. E nesse concurso a gente usou basicamente madeira em todo o prédio, estrutura, cobertura. A cobertura inteira foi modelada no Rhino também, Grasshopper. Então, de novo, uma semana de concurso, loucura. Como que eu vou fazer isso no CAD? Impossível. Então, a gente se sente muito mais livre hoje. Essa aqui foi um pouquinho mais de uma semana, essa aqui foi... 2. Eu estou fazendo drama também aqui, para a gente fazer um... Não assusta eles. Teve uma vez um aluno perguntou, tá, mas quanto tempo vocês demoram para fazer um estudo e tal? Depende do estudo, umas... sei lá, 2, 3 dias. Tá, mas como a gente demora? Claro, tipo, demora um semestre para fazer. Mas é normal, né, gente? E a gente trouxe esse concurso, a gente ficou entre os 6 finalistas, a gente não ganhou. Foram 4 premiados, a gente ficou entre os 6, a gente nem ficou magoado. Imagina. A gente é pouco rancoroso. Não, a gente não é rancoroso. Que eu estava falando da madeira. Para falar que eu vejo cada vez mais, e é muito forte para a gente, que acho que a grande virada nossa é a madeira. O nosso futuro como arquitetos é a madeira, e a madeira tecnológica, não madeirinha de casebre, madeira realmente profissional, CLT, e madeira tecnológica para fazer prédios de 15 e 20 andares de madeira. Então, todos os nossos projetos novos, a gente sempre pensa como opção. E no caso da Expo, foi a nossa estratégia, assim. Então, acho que a madeira é o nosso que vai nos diferenciar como arquitetos da nossa geração. Eu acho que é a tecnologia e o uso de madeira na construção, muito mais sustentável. Concreto, a energia para gerar concreto é absurda, é ridículo. E a gente ama concreto porque é lindo, mas talvez um detalhe, talvez não um prédio inteiro de concreto, né? A gente pode ter uma consciência, enfim. Plantas, cortes. Fala um pouco do conceito. Tu adora, né? Era 2 minutos só. Olha o discurso. Porque, assim, o concurso era para mostrar o Brasil para o mundo, para pessoas que talvez nunca tenham a chance de ir para o Brasil, então, vir para o Brasil. Então, a ideia é que como mostrar essa confusão que o Brasil é, porque o Brasil é o samba do crioulo doido, o Brasil é tudo, né? A gente não tem como dizer o que é o Brasil. E eu acho que é isso que faz ser tão maravilhoso, essa mistura doida, mas que, no final das contas, o povo brasileiro é um povo leve. É bizarro como é que essa bagunça gigante chega na gente, é um povo, aí, vamos tocar, a dificuldade está tendo, mas vamos seguir o baile. Então, a ideia do nosso prédio é que a base dele é a parte expositiva inteira, onde acontece essa confusão que eu falei antes, mas na parte de cima dele, que não vou ter imagem, querida? Não, tem sim. E na parte de cima, a gente tem uma grande praça com balanços. Então, tinham quantos balanços? Não me lembro, 60 balanços, para mostrar a leveza do povo brasileiro. Enfim, uma simbologia. É isso. Obrigada. O que eu fiz aqui? Não. Oi, gente, boa tarde. Bem, meu nome é Edson Coutinho, trabalho na Tokstok tem um pouquinho de tempo, fazer 21 anos agora em junho. Eu sou responsável pela pesquisa de tendências e aplicação dela no real, para se transformar em produtos, para ir nas casas de todos os brasileiros. Afinal, a gente está presente no Brasil inteiro, isso é um grande desafio. Então, eu não tenho como mostrar o trabalho aqui em 15 minutos. Então, eu trouxe parte da pesquisa que a gente faz, como a gente aplica, e é aí onde a gente consegue trazer inovação nessa interface do design com a arquitetura, que eu acho que é por isso que nos convidaram aqui, a Tokstok. Pois bem, a Tokstok ela é uma empresa que nasceu em 78, deixa eu ver aqui, já com uma ideia clara do que seria a coleção de produtos. A vontade era trazer o design acessível, né, o que fosse bonito, que fosse bacana, com um bom desenho, a um custo que pudesse ser pago pela classe média, né, de um casal de franceses que migraram para o Brasil e que tivesse na hora, que não precisasse esperar 60 dias para fabricar. Naquele momento, se criou um certo estilo, que foi determinado tendência, como urbano e um regional.
Eu vou passar mais rapidamente, claro, o urbano da vida das cidades e os materiais que poderiam representar isso, e o regional, uma coisa mais tradicional, do campo, uma memória mais afetiva. E essa organização permeou todos esses anos, 40 anos de empresa até hoje, sofrendo várias modificações e inovações em termos de estilo, cartela de cores, materiais, o que seria o design do momento. Pois bem, hoje esse é um pequeno panorama do que seriam as tendências da Tokstok para a casa das cidades. Alguns ambientes montados com novidades da coleção agora de atual, e aqui seria o panorama do regional, que é como a gente determina lá. Agora, como isso nasce, né? A gente faz pesquisas, obviamente, nos grandes centros influenciadores, como a Feira de Milão e outras feiras pelo mundo afora, mas a gente tem uma linguagem própria Tokstok inserida dentro do contexto do que é morar no Brasil, do que é ser brasileiro. Estamos presentes hoje de norte a sul, né, com 54 lojas e um plano de expansão, e isso tem que estar adaptado à vida do brasileiro. Não é só saber qual é a cor do momento, a madeira que está se usando, a cor da Pantone, etc. Então, a gente pesquisa comportamento, mistura tudo isso nesse caldeirão, e nós temos a nossa visão do que seria o bom desenho e aplicamos isso numa coleção. Então, eu vou passar aqui meio que voando, vai ser um fast forward, em alguns das tendências e estilos da Tokstok, que vocês depois podem pesquisar melhor no site, e andando nos 12 mil produtos que nós temos expostos na loja, entender como é que isso a gente consegue apresentar para que o cliente possa se identificar, misturar e, inclusive, recriar em cima disso. Pois bem, o Urbano Caleidocolo, ele tem uma pequena prancha de tendências, é algo bem efêmero, mas mexe muito da cultura pop. E essa cultura pop ela é presente na década de 60, 70 e 80, e ela continua se reinventando. Então, tem diversos movimentos culturais que influenciam essa tendência. Aqui nós temos street art, o movimento maker, que foi falado antes aqui, a cultura pop em si, as feiras do novo artesanato, né, artesanato contemporâneo, leituras do que seriam estilos antigos, como do Memphis, que fala da era pós-moderna, como isso é reinterpretado, por um exemplo aqui pela Anne Strumpf, que é uma artista nacional, designer também, que faz trabalhos para o mundo inteiro, e como isso insere-se dentro do contexto da Tokstok. A gente vai falar de smart design, o que é ser simples no mundo atual, como a inovação ela pode estar na simplicidade, que você não precisa, talvez, ter tecnologias mirabolantes, apesar de que elas ajudam, mas você pode criar pequenos sistemas e utilizar da tecnologia para ter produtos simples, como isso tudo é misturado com as cores da década de 80, que é uma das referências desse estilo, que a gente chama de tendência, e aqui você começa a perceber esse movimento de fluxo de cores e estilos que a história da arte e do design passa. Por exemplo, a cor do ano da Pantone, que a gente está trabalhando há uns 2 anos, e o novo Menta, e como isso se coordena, e aí tem uma pequena defesa para onde vai, qual é a personalidade de cada cor, e como isso pode influenciar no ambiente, ou no design de produto, ou na coordenação de estampas, etc. E aí você chega, e eu vou passando voando, porque são 15 minutos. E você chega, por exemplo, numa primeira apresentação do que seria tudo isso mesclado, misturado, batido no liquidificador e trazido como uma tendência de viver do brasileiro, o Urbano Caleidocolo. Mais jovem, leve, colorido, e até você chega, por um exemplo aqui, também podemos olhar para o passado e a nossa tradição modernista, como foi falado aqui na palestra anterior, o que seria o novo vintage, né, um neofuturismo, mas com uma estética mais contemporânea. Então, a gente fala do que é ser vintage, qual é a década de importância para a coleção da Tokstok, o que a gente enxerga, aonde a gente está bebendo e de que fontes, e aqui imagens de época, os clássicos do design, né, o início da produção em série do mobiliário, quais são as inspirações que a gente busca também do design contemporâneo, que matérias-primas estão resgatadas, que tem sinergia com este tema e com essa época. Mergulhamos na paleta modernista do Le Corbusier e etc. e criamos o que seria o Urbano Vintage Tokstok, por um exemplo.
né, que você percebe influências da década de 50, mas também do design contemporâneo e tudo isso que eu te falei. Bem, aí falando em contemporâneo, não poderíamos deixar de ter uma tendência que fale do design mais atual, né, do que seria da ponta de lança da criação dos grandes mestres influenciadores. Então, imagens, obviamente, da Feira de Milão, é onipresente, mas também de outros lugares do mundo, o que seria tratar o contemporâneo como design dentro do design de interiores. Quais são as influências dos italianos, dos escandinavos, as proporções, etc. E a gente vai começar a entender o do maximalismo, o hiperdecorativismo e o minimalismo, ao mesmo tempo se mesclando e criando esse fluxo de influências e movimento dentro da ambientação. Como isso se mescla a estética industrial e o porquê da estética industrial, e aquelas informações todas não tinha pretensão de passar aqui para vocês, mas para entender quão profundo a gente vai para chegar numa coleção de produtos e apresentar isso num ambiente na loja. Mas que cores que a gente pode coordenar com isso, porque só para não ficar nos materiais frios. Então, a gente escolheu uma cartela de cores minerais, onde o próprio concreto, o metal cobre e essas outras pedras preciosas fazem parte. Com cores novas e, ao mesmo tempo, clássicas. E aí você chega numa leitura de uma estética contemporânea que você bebe de tudo isso. Estou voando, tá, gente? Eu sei que está difícil de compreender. E aí, por um exemplo, e o que seria um passo um pouquinho à frente, contemporâneo que a gente está vivendo agora? Para onde que alguns designers, a gente sempre pesquisa, e a gente traz também nas coleções assinadas, criadores, que pode ser uma poetisa como a Mana Bernardes, ou uma ilustradora como a Jona Lira, ou um arquiteto, o que eles podem trazer para a Tokstok? Tem uns 5 minutos. E a gente foi pesquisando para onde está caminhando o que seria o neobarroco, o que a gente chamava de barroco antigo, dos ambientes nerográficos, profundos e escuros, e esse boom do metal dourado. E o porquê disso? Então a gente foi chegando... não está passando aqui. A gente foi estudar um pouquinho mais sobre o Art Deco, e com isso está voltando como uma onda cultural, e da onde que vem essa influência disso que era considerado hipermoderno na época, né? Não só dos grafismos, da música, da moda, da arte, da Grande Exposição de Paris, que foi um marco, mas como isso se mescla, por um exemplo, com a estética do Le Corbusier, que era contemporâneo do movimento, mas que foi um dos grandes críticos. Como isso se espalhou pelo mundo inteiro e é onipresente, tem inclusive prédios Art Decos aqui mesmo em Porto Alegre, e como transformou os interiores, como eles começaram a absorver estéticas da tecnologia desenvolvida na época, dos transatlânticos, os trens, etc., aqui os interiores dos edifícios, e isso, as curvas e os arcos, como isso se mistura à estética atual. Então, aqui nós já temos imagens mescladas, ambiente da Casa Cor, última de São Paulo, por exemplo, produtos de design lançados na última feira, mas a própria seção áurea e prédios Art Decos. E de onde está vindo toda essa inspiração, que neste caso, dessa tendência seria das mulheres, e é o Girl Power, e aqui nós temos a Hadid, Nika Zupanc, e algumas brasileiras também, que estão se destacando, que conseguem trazer essa delicadeza, essa elegância de curvas não óbvias, sem deixar a sofisticação e o peso de ambientes que poderiam ser considerados apenas masculinos só por serem escuros, etc. Então, essas quebras de paradigmas, e aí entra o Streamline, o Bauhaus, Le Corbusier, e essa saladinha com outros materiais acabam chegando numa estética, assim, que estamos enxergando como um novo estilo do viver brasileiro. E aí, alguns estilos regionais, eu tenho um pouquinhos aqui, por exemplo, o borro étnico. A gente deu um nome mesmo duplo, porque a gente não queria falar só de borro, né, de bohemian, mas a gente queria trazer o que é a valorização de outras culturas, e como, 2 minutos, e como... maratona aqui de palavras. E como esse mundo, realmente, dessa revolução da informação, transformou o que é exótico e o que não é, para cada ser humano, né? Então, a gente fala um pouco...
efetivamente da cultura africana nessa primeira coleção. A gente foi atrás do comportamento, da onde vem, o que eram os boêmios na época das boêmias, de Toulouse-Lautrec, etc. Quais eram os paradigmas que eles estavam quebrando, como isso foi reinterpretado na era hippie, como isso chegou na era dos festivais de música, como isso é um comportamento que alterou também a forma como a gente enxerga o que é um ambiente aconchegante, confortável, hiper personalizável, como é hoje o Borro. Claro, e a gente colocou um pouquinho mais de temperinho, trazendo a estética étnica, no caso africano aqui. Então, tem um pouquinho de imagens aqui de comportamento, do Coachella, Burning Man, etc., todas essas questões desse novo sentimento de comunidade, de livres ideias e culturas, e como se traduz em produtos, texturas, estampas, materiais, numa cartela de cores, a princípio sóbria, mas que permite introdução de qualquer outro elemento, por ser um pouquinho mais eclético, a questão do Borro. E a primeira coleção, ela traz todas essas informações traduzidas em produtos também. E meus 2 minutos vão acabar. Aqui só para dizer que, por um exemplo, isso é um pequeno exemplo, todos os nossos produtos são batizados com nomes, e esses nomes têm significados que trazem personalidade para cada um. Né? A Kick Needs é porque é a banana amiga, é de fibra de bananeira, por um exemplo, daqueles produtos. E a Madibu é o homem das árvores, então é o que traz o bambu. E cada um desses produtos eles tem uma história, Zíngaro são dos ciganos, etc., por conta da história dos borros. E eu, infelizmente, não vou poder falar muito. E que a gente contempla também estilos um pouco mais tradicionais, como o próprio romântico, em que a gente vai mergulhar nos estilos efetivamente franceses, tradicionais, mas Haussmannian, Provence, mas também os ingleses, e tudo que foi trazido como mais clássicos, Regency, Romantic Country, e até leituras mais atuais como Cheb Chic, como a gente transforma isso com uma característica mais atual, contemporânea, esse conforto dentro da casa. A cartela de cores ela é seca, ela é como se fossem ervas desidratadas, então todas elas têm uma nuance cinza por trás, um azul, malva, sálvia, e etc. E como isso é um pouco mais mesclado, não é 100% tradicional, porque tem a linguagem Tok-Stock, do início ao fim, em qualquer estilo, até chegar num lançamento como o Urban Jungle, que eu vou pular aqui rapidamente, que fala da verdade dos materiais, da madeira certificada ou de reflorestamento, do vidro reciclado, fibras, e trazer a natureza para dentro de casa, que é um estilo que vocês conhecem, mas qual seria a interpretação disso e com quem a gente vai se associar para trazer produtos. Por exemplo, a Mana Bernardes tem uma coleção de vidro reciclado e de poesias em louças, porque fala dessa verdade do material. Pois bem, muito fast food é um pouquinho do nosso trabalho em que a gente traz referências, influências, pesquisas e uma série de outros profissionais para ajudar a nossa equipe interna de designers de 12 pessoas para trazer sempre novidade e inovação para o mercado brasileiro. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado pela explanação de vocês, foi ótimo. Acho que, pelo menos para mim, assim, eu acho que o espírito aqui é uma troca, né? É conhecer e ver o quanto a gente consegue trocar informações independente da área, e o quanto uma coisa complementa a outra, né? E nesse painel a gente tem como foco, né, essa questão então da criatividade e da inovação. Né? Vale a pena isso dentro da arquitetura, do design, né? Então, acho que essa é a provocação que a gente deve pensar em diferentes escalas, no edifício, no produto propriamente dito, né? Aquele produto que a gente toca e compra rapidamente, ou aquele objeto que fica na cidade, né? E que transforma a cidade e que influencia as pessoas. Então, eu acho que a gente tem uma lista aí de perguntas, de questionamento, a gente vai abrir agora ao público, então a gente vai pedir para daqui a pouco, né, as pessoas sinalizarem, mas eu acho que vale assim uma reflexão também. Vale a pena inovar? Vale a pena a criatividade? Eu acho que sim, né, pessoal? Desculpa, eu já dar uma opinião, mas não há sombra de dúvida sobre isso, né? E aí a gente também sabe que isso tem um custo.
né? Dentro de um escritório de arquitetura que é mais a minha praia, eu sou prof de projeto aqui na Unicinos, né, com escritório, então me sinto mais à vontade de dizer que isso tem um custo dentro do escritório. Eu acredito que mobilizar as pessoas a pensar em inovação e criatividade, os próprios aplicativos, as plataformas BIM, o ArchiCAD, por exemplo, softwares que vêm a nos abrir portas para essa criatividade também, né? Então, eu acho que, retomando um pouco esse assunto aí do concurso, então, que vocês apresentaram, o do CAL, né, certamente, ou talvez, isso não seria possível alguns anos atrás, né? Então, acho que a ferramenta, né, a plataforma BIM, ela vem a contribuir nesse processo, né? E até que ponto o mercado imobiliário também, né, pode estar aberto a isso, no sentido de levar inovação e criatividade, e não só o concurso, né? Porque o concurso a gente sabe, né, que é uma coisa deliciosa para o arquiteto, porque a gente tem outros desafios, né? Os próprios fornecedores, o cliente em si, o custo, né? Mas até que ponto a gente pode levar isso para o mercado imobiliário, que tende a ter em alguns casos, infelizmente, uma ideia de reprodução em série, e não talvez aquele produto mais personalizado que tu está colocando também aí dentro da Tokstok. Até que ponto a gente, né, o mercado pode nos auxiliar, ou a gente, melhor como arquiteto, auxiliar o mercado nesse sentido. Então, acho que também essa reflexão assim, que a gente pode ter neste momento com esse assunto. E eu acho que já vamos abrir, então, assim, as primeiras perguntas. A gente tem uma pergunta aqui, que eu já vou fazer, né, que, na visão de vocês, de que forma um escritório de arquitetura ou uma empresa, né, no caso a Tokstok aqui, consegue vender essa imagem de inovação para o cliente, né, inovação e criatividade? De que forma que vocês acham que vocês conseguem passar essa ideia, né, e principalmente para os escritórios pequenos, né, às vezes que não têm tantos recursos, né, ou tantas fontes, assim como empresas grandes que nem a TOC? Até que ponto vocês, de forma vocês acham que isso aí poderia ser passado, né, para o cliente? Vou começar. Eu acho que a palavra inovação e criatividade tem que vir junto da palavra responsabilidade. No momento que a gente inova, a gente traz algum novo material, a gente tem que submergir e entender muito daquilo. Não é apenas especificar, e sim entender toda a forma complexa do todo. Agora a gente está fazendo uma casa. E vai ser a primeira, vão ser módulos de, como é que é mesmo o nome? É GRC. Não é aplicado, a gente não conhece ainda aplicado aqui no Brasil, da forma que a gente está fazendo, mas assim, é visitas à fábrica, é saber como é que vai ser esse painel, vai ser fixado, é ir atrás da pecinha, da chapinha, sabe? Então, isso gera uma responsabilidade gigantesca. Se isso é, como é que eu vou dizer, remunerado? Não é. Mas para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, essas inovações, a gente sabe que tem outros projetos que nós somos bem remunerados. E tem alguns que a gente vai, de repente, empatar ou perder, mas que vai valer a pena, entende? Porque é isso que nos dá prazer. Então, a primeira coisa, inovação é responsabilidade. E criatividade não está desassociada à técnica, né? Porque também é uma questão que às vezes as pessoas acham, você é criativo, você faz, né? As coisas que de fato não saem do papel. Exato. Aí a gente tem uma coisa que a gente prospecta bastante, incorporadoras que têm normalmente um pai e um filho. E a gente normalmente chega primeiro no filho, que é o cara que olha e acha moderno, tecnológico, lá. E aí ele fala, mas o pai vocês não vão convencer. Mas aí chega no pai e a gente consegue se provar tecnicamente competentes. Então, é isso que é o mais importante. Eu acho que daí consegue ganhar os dois lados, que eu acho que é o que a Ellen está falando. E eu acho que é importante que o que a Ellen falou foi de quanto custa um projeto. A gente tem softwares que medem o tempo que a gente trabalha e para fazer uma análise do nosso quanto tempo gasta em cada projeto, mas no fim das contas é um montante total que vai fazer a diferença. A gente não vai nunca, esse perdeu dinheiro ou esse ganhou, porque a gente tem que somar tudo e ver se no fim das contas o escritório se paga, porque é isso. Tem projetos que vêm assim e tem que fazer 5 versões para chegar na versão final. Então a gente nunca vai dizer, não, nosso limite são 3 versões, mais que isso a gente não faz. Não, porque vai que a 10ª versão é mais legal, a gente vai até a 10ª e no outro vai na primeira acertar. Então acho que é uma questão de equilíbrio também, né, na hora de criar, assim.
não desistir, não, só porque, não, eu fiz 13 e 13 é o meu limite. Bom, então, não é o que a gente quer fazer. Sabe? Até porque tu comentou, desculpa, tu comentou essa questão do BIM, né, uma plataforma que vocês estão tendo mais tempo, daqui a pouco até do processo criativo, né? Total. Do que o desenvolvimento. Exatamente isso. A gente perde mais tempo criando do que desenhando. Compensa muito. Quer falar, Edson, por favor? Bom, trazendo um pouco do que vocês estão falando para o universo da criação de produtos, um dos nossos fundadores, o Sr. Regis, ele sempre fala assim que, na verdade, o bom desenho, ele não necessariamente é caro, porque ele vai entender do processo de fabricação, ele vai trazer as melhores soluções para reduzir o custo, para que isso seja efetivamente acessível, né? Então, não é apenas criar formas, é entender como aquilo pode nascer da melhor forma, né? Com o menor custo e aí, mantendo os atributos estéticos que você quis, né? Então, a criatividade ela não passa apenas pela formulação do design como imagem, mas ela passa também pela como fazer, né? Perguntas? Boa tarde, Edson. A gente vê nas tendências da Tokstok claramente um recorte de um perfil social, né? Então, a sociedade ela acaba se encaixando em vários níveis desse perfil. E a sociedade contemporânea e a evolução tecnológica, a gente vê as pessoas cada vez se agrupando em nichos menores. E pensando mercadologicamente, eu não sou arquiteto, sou vendedor, pensando nesses perfis, qual é o desafio para o futuro, sendo que a gente vai ter cada vez perfis mais díspares, perfis mais espalhados, e numa empresa do tamanho da Tokstok, de norte a sul, como é que a gente agrupa esses perfis que querem se identificar de maneira única, cada vez estão agrupados ou separados em quantidades maiores de grupos, mas precisam se identificar dentro de um limite da empresa? Como é que o departamento de tendência da Tokstok pensa nisso e separa essa segmentação? Porque as tendências claramente são tendências sociais. A gente separa em cores e produtos, mas são basicamente perfis de pessoas que estão comprando. Como é que é explicar isso daí um pouquinho, por favor? A pesquisa inicial realmente partiu de perfis sociais ou de estilos mais clássicos, etc. Mas o grande desafio é a personalização mesmo dos produtos, né? Não até no grão do produto em si, mas também na ambientação. Aí você tem que ter um grande trabalho de VM e parcerias com especificadores, arquitetos, etc., que consigam reinterpretar isso e trazer novas configurações para cada consumidor, para cada ideia, para cada desejo ali colocado. É uma coleção vasta de 12 mil itens, né? Então, se você imaginar os cruzamentos disso, dão infinitas composições. Mas, efetivamente, para o futuro, aliadas novas tecnologias, como a gente viu no painel anterior, está se abrindo grandes possibilidades de você ter maior personalização de cada produto, para que você consiga trazer um pouco do que é seu numa escala dessa de um produto que é mais de massa, né? Alguma pergunta, pessoal? Não mais? Sério? Por favor. Oi, tudo bem? Deixa eu perguntar, vocês foram mentoras do Hackathon? Sim, eu fui. Eu estava na dúvida, então quis perguntar antes. O que vocês acham disso para estimular a criatividade no processo produtivo? Foi legal? Assim, como é que foi essa experiência para vocês? Tu diz o Hackathon? Foi bem massa, assim, achei divertido, porque eles... eu fiquei de fora só vendo o circo pegar fogo, né? Então, para mim, foi mais divertido ainda, porque... Mas foi muito legal, porque eles, na verdade, foi uma chance de profissionais recém-formados e que talvez não tenham um portfólio tão completo, consiga fazer portfólio e ter a chance, daqui a pouco, de ganhar um mega prêmio. Então, achei muito legal. A gente até tinha 2 arquitetos nossos que participaram eu não fui mentora deles, tá? Ainda bem, né? Mas foi muito divertido, assim. Eu acho que estimula, eu acho que um lado também de... Acho que essa coisa da pressa também é legal, porque às vezes surgem umas coisas muito loucas e tem que assumir, porque na pressa não tem como testar uma segunda opção e às vezes surgem coisas interessantes também no processo. Sim, foi bem legal. Eu adorei fazer. Eu perguntei até porque você comentou dos concursos que vocês fazem, um pouco tempo que tem, um concurso, acho que rola o engajamento que num processo normal não rola. O concurso coloca uma pressão, né? Que surgem coisas bem legais no processo. Eu gosto bastante. Eu sou fundador do Hackathon, tá? Tô perguntando porque eu queria ter essa visão, assim. Eu nunca tinha feito isso daqui, de perguntar para alguém no palco como é que é. E como o tema era criatividade,
Achei que era legal e bom ouvir também. E obrigado por ter participado, inclusive. Depois eu explico o hackathon, tá, para o pessoal aqui. Mais uma pergunta, ó. Quer fazer uma pergunta? Uma pergunta que eu estou muito curioso ali atrás. Oi, eu de novo. Eu tenho uma pergunta para vocês, assim, no sentido de é rapidinha. Depois vamos lá. A questão do portfólio, assim, né? Vocês falaram de tem projetos que custam mais, tem projetos que custam menos, e na questão do mobiliário, da escolha desse portfólio de produtos. Bem rapidamente, assim, em questão de portfólio, como tu delimita aqueles que, assim, esses aqui vão ser os que vão vender, no caso, e esses vão ser para definir o posicionamento? Tem alguma coisa nesse sentido ou vocês esperam que todos eles tenham a mesma performance de venda? E para vocês, por que o concurso tem uma pegada mais criativa, né, digamos assim, mas por que vocês acham que essa liberdade acontece mais em concursos e não tanto no mercado? Se sim, por que tu acha que às vezes o concurso é mais permissivo também no produto final? Não sei se vai ser rápido as duas, mas... Eu acho que não é a questão do que o concurso a gente é mais inovador. E sim, a equipe se une mais, a equipe participa mais. Então, não é uma mão só, são todas. Eu acho que é nessa questão que o concurso ganha. Porque, muitas vezes, por exemplo, chega um projeto, a gente tem pouco tempo, por exemplo, para eles decidirem se vão comprar o terreno ou não vão comprar. A gente vai fazer o estudo, por exemplo, incorporadoras, né? Vai fazer o estudo volumétrico. Passou no estudo volumétrico, eles querem um estudo conceitual. Nesse estudo conceitual, até eles decidirem a compra, a gente tem que ser rápido, senão daqui a pouco um outro vai comprar. Então, não dá para envolver toda a equipe. Claro, quando fecha, aí sim, aí a gente reúne todo mundo, chama todo mundo para conversar. Mas esse inicial é mais rápido na incorporadora. Mas em relação à primeira pergunta, que era como a gente escolhe, quais vão ser, a gente não escolhe, eles escolhem. Assim, acho que, óbvio que a nossa intenção é que todos os projetos sejam incríveis, bem-sucedidos e... Enfim, só que nem sempre é assim, ou por questões de talvez o cliente seja um pouco mais exigente em algumas coisas, ou mais particular, ou mais uma questão de restrição financeira. Não sei. A gente vai sentindo, é uma coisa que a gente vai sempre. A gente parte de um ideal que vai ser super bem sucedido. Ele pode, às vezes tem uns que a gente ama e que daqui a pouco nem vão tão longe, né? Mas que são nossos favoritos. Mas enfim, acho que é muito particular. A gente não escolhe no começo, eles se escolhem. Bem, falando em termos de produto do nosso portfólio, a escolha é uma coisa complexa, na verdade é uma escolha múltipla, porque é uma equipe grande. Os designers, nós já tivemos arquitetos inclusive na nossa equipe, eles trabalham em dupla com a parte comercial, com o gerente de produto de compras. E eles são responsáveis pelo faturamento de uma determinada categoria. Então, ali você tem que ter, obviamente, decisões mais comerciais, mas como eles trabalham em dupla, o design está sempre ali, aquele olhar do que é necessário para aquele produto sobreviva dentro do universo Tokstok, não apenas por atributos de preço, etc., mas com atributos de design também. Então, claro, dentro do portfólio, a gente sabe que alguns produtos vão ser mais devagar, por ter, sei lá, talvez alguma cor ou alguma estética muito atual, muito recente. Já teve, por exemplo, o caso do acabamento cobre. A gente lançou há mais de 10 anos. Foi um fracasso total. E a gente teve que voltar atrás, porque a gente já tinha enxergado isso como tendência, segurar e relançar quando a estética industrial realmente estava já no mainstream. E aí deu certo. Então, são aprendizados, né? É um risco, mas, obviamente, por ser uma empresa de varejo, esse risco tem que ser muito controlado. Você vai ter peças que são realmente mais showstoppers, para chamar atenção, contar aquela história, né? Só para... A gente está testando vários formatos também de lançamentos de produto. Um deles é o Talk Stories, que é uma campanha de 30 dias, basicamente online, mas distribuídas também em só 8 lojas da rede, em que aqueles produtos eles estão ali apenas por esses 30 dias. É uma forma também de laboratório para testar novas estéticas, novos produtos, novas categorias e aumentar também um pouco de portfólio, trazer sempre inovação e novidade. E que isso pode ser, o resultado disso pode ser avaliado depois como um insumo para desenvolvimento de produtos da coleção. Uma pergunta lá?
Então, a minha pergunta é para a Arquitetura Nacional. Eu adoro o trabalho de vocês, acho uma simplicidade muito genial, muito maravilhosa. E eu queria saber se vocês fazem a execução dos projetos de vocês e como é que ela se dá. Se tem uma equipe dentro do escritório que faz, ou se vocês trabalham com algumas empresas. Sim. A gente já fez execução, tanto que a gente já construiu um prédio, já incorporou um prédio. Isso nos deu um aprendizado gigantesco e abriu muitas portas por a gente ter tido essa experiência. Só que a gente percebeu, a gente teve muito sucesso com isso, graças a Deus, só que a gente percebeu que nessa fase a gente perdeu um pouco o foco do que a gente realmente gostava. E então a gente definiu dentro do escritório, depois dessa época, que a gente ia focar realmente só em projeto. Claro que a gente não pode abandonar o cliente, agora está aqui o projeto, te vira. Não. A gente faz todos os orçamentos, acompanha ele, tipo assim, pode ser contratado, visita a obra ou não, só que essa visita à obra é uma visita de acompanhamento para ver se o projeto está sendo bem executado, não tem a ver com gerenciamento de obra, entende? Ou a gente até ajuda no cronograma junto à construtora se está indo de acordo, mas não somos nós os responsáveis pelo cronograma. Isso foi uma coisa que para nós fez sentido, porque nos libera para nos fazer o que realmente a gente gosta, assim, sabe? Legal, obrigada. Mais alguma pergunta? Oi. Eu tenho uma pergunta para a Arquitetura Nacional. Vocês estão com escritório agora em São Paulo. Eu queria saber como está sendo essa experiência. Estou aqui. Queria saber como está sendo essa experiência para vocês de estar com o escritório aqui em Porto Alegre e em São Paulo e como isso tem beneficiado a questão da inovação e do que vocês têm trazido de novo para o escritório, assim. A gente tem um escritório muito enxuto lá ainda, porque a nossa ideia é, no começo foi, a gente quer prospecta lá e produz aqui. Mas a gente está começando a virar um pouquinho esse jogo agora e começar a ter equipe lá. Então, assim, para a gente enxerga Porto Alegre quase como uma mini São Paulo. A gente tem clientes muito legais aqui, mas tem um número restrito de clientes. A gente foi para lá porque a gente viu um potencial de clientes da forma que a gente imagina que sejam os ideais lá. Por isso que a gente foi para lá. Mas, em relação às inovações, estando lá, a gente está muito mais próximo de feira, de lançamento, de fornecedores mais legais. Tem alguns só tem em São Paulo, que só podem nos visitar lá em São Paulo. Então, abre a porta para conhecer mais pessoas de perto, assim. E a gente ainda está meio se entendendo nessa questão de como funcionam as equipes aqui lá, porque a ideia de crescer lá também envolve uma conexão com aqui que, às vezes, a gente está aprendendo como fazer, sabe? Então, como funcionam os softwares lá, como é que funciona o drive daqui para conectar os projetos lá, então a gente está ainda se achando. Mas sendo bem legal, né? Eu, por enquanto, ainda faço ponte aérea, vou semana sim, semana não para lá. E aí a gente vai indo, vamos ver o que vai acontecer, mas a gente está gostando muito, a gente gosta muito da ideia de estar lá também, porque é isso, a gente não se vê como um escritório que trabalha só aqui, a gente se vê como o Brasil inteiro, então a gente acha que a gente é capaz, a gente até faz parte agora de um programa que chama Built by Brasil, que é para a gente conseguir trabalhar fora do Brasil, então a gente vai em outubro para Miami e Panamá prospectar clientes lá. Então a gente quer tentar, enfim, a gente não vai parar, vai se virar, vai prospectar onde for para conseguir clientes legais. Então é isso. Ótimo. Pessoal, nenhuma pergunta mais? Eu acho que já vamos encerrando esse painel, né? E acho que um dos comentários assim que foi feito, e talvez a gente não tocou tanto, mas o bacana é a ideia do conceito na arquitetura, né? Assim, que vocês utilizam nos projetos e que a Tokstok também utiliza, né? E a gente observa também nesse contexto todo, que foi um pouco rápido, assim, né? Mas a gente consegue observar também que nada vem por acaso, né? O que a gente está falando de arquitetura contemporânea, de fato, vem de uma base talvez bastante sólida, a gente, assim,
Propar, URGS, assim, e Unicinos, enfim, universidades onde a gente tem a base da arquitetura moderna brasileira e o quanto isso, e de que forma a gente vai usar essa boa arquitetura, que a gente, pelo menos, se forma com essa imagem, para uma arquitetura contemporânea, né? Utilizando a tecnologia no processo, né, de inovação dentro do escritório e usando também da tecnologia, seja ela impressoras 3D, óculos, né, VRT e etc. Quer dizer, existem maneiras, eu acho que a gente tem um bom desafio aí pela frente, assim, até na representação para o cliente, né, de como mostrar esses produtos, essas inovações do nosso produto em si, né? E aí as plataformas, né, BIM e outras que vocês utilizam, acho que elas vêm a contribuir assim dentro dessa lógica da criatividade versus a inovação dentro de um escritório de arquitetura, né? Então, acho que a gente pode agora já ir encerrando, né, André, esse painel, né? Qualquer dúvida, qualquer questão, acho que a gente pode conversar, prospectar aí no nosso intervalo do café, né? E que bom, assim, também, eu diria que até um desafio para quem é arquiteto, assim, também, esse diálogo, assim, com o pessoal do design. Eu acho que a gente precisa mais disso também, sabe? Amarrar mais essas questões, assim, que de alguma forma a cultura não era tanta. Eu acho que agora a tendência é essa multidisciplinaridade, né, essa complementação, porque cada um tem que fazer o que gosta, como tu disseste, a questão do projeto, né, e que se sente mais confiável, porque isso que vai dar qualidade à nossa arquitetura, né, seja ela na cidade, no edifício, dentro da tua casa. Né? Eu acho que essa é a visão que esse debate também proporciona, e a gente refletir, assim, né, até que ponto a gente consegue estar vinculando, né, todas essas áreas, essas atividades, para o bem das pessoas, afinal de contas, que são os usuários finais, né, desse processo. Obrigado. Bom, pessoal, queria agradecer a presença dos nossos painelistas, dizer que a gente vai ter um intervalinho de 15 minutos para tomar um café, para espairecer um pouco. Antes disso, eu queria só a hora boa, né, que é a hora do sorteio. A gente vai dar alguns presentes para vocês. Eu queria chamar o Eric aqui, aproveitar, e a Giane também. A gente está nessa lista? Oi? A gente está nessa lista. Dependendo do quanto... seguinte, são duas dinâmicas um pouco diferentes de sorteio. Primeiro, o Eric vai sortear. O Eric é o gerente da loja da Tokstok ali na Marilã, com a 24. E ele tem quantos vales? Acho que assim, se for para vocês conhecerem bem, todas essas tendências que o Edson passou, a gente tem exposto na nossa loja ali na 24. Então a gente vai sortear 4 vales presentes de R$300 cada um. E mesmo assim, eu espero que todos nos procurem lá, porque a nova vitrine, Edson, já a Urban Jungle já está fazendo sucesso. O lançamento dessa semana é tão nova que nem estava ainda na apresentação. Começou agora. Então a gente vai sortear 4 vales aqui de R$300 cada um. Beleza. Eu vou fazer um método infalível, a prova de trambiques, que é tu dizer 4 números de 1 a 371. 7. 7. Se a pessoa não estiver aqui, a gente vai pular, tá? André Florizeu? Poxa vida, não, brincadeira, não sou eu não. Alexandre Bassos, tá aí? Aí, Alexandre, pode descer aqui então para pegar. Valeu, mais um número. 225. 225. Vamos lá. Ainda não, tá nessa. Larissa Canop da Silva. Tá aí? Aê, vem, pode vir, comemore. Os outros estão morrendo de inveja, né? Eu nunca vi. Mais um número. 71. 71. Carolina Ferrão da Cunha. Aê, Carolina, pode vir. 300. 300. Patrícia Traverso. Está aí? Não? Tá lá? Então, opa, então pode vir aí, Patrícia. Bom, valeu. Todos os outros têm que ir lá na loja conversar com o Eric, ele vai conseguir um desconto também bem grande, né? Não, tô sacaneando. Pode procurar, a gente tá aí para isso. Bom, pessoal, e a Jane também tem 2 óculos de realidade virtual, né, que tu quer sortear, e um curso, mas tem uma dinâmica diferente. Explica pro pessoal aí.
Bom, pessoal, como vocês sabem, o ArchiCAD, ele é um software que hoje usa, enfim, nós estamos falando de tecnologia, né? A gente usa uma software key. Então, eu pensei numa dinâmica assim, vocês me dizem se ela vai ficar muito complicada, a gente faz o número do André, tá? Mas eu vou postar no Instagram, na Novas Ideias Arch, que é a minha empresa. Vocês vão marcar um amigo nessa foto, que é uma foto nossa. Acabei de tirar uma foto, não sei se vocês viram, eu e o André e a plateia, tá? E vocês vão curtir essa página da Novas Ideias Arch e da ArchiCAD Brasil. A gente vai fazer um sorteio quando vocês voltarem do intervalo. O óculos VR é o óculos que a gente usa com o celular e o BIM-X. Eu acho que o Vanuc vai apresentar para nós, estou brincando, mas, enfim, eles utilizam no escritório, tá? E vocês vão poder visualizar o arquivo através desse óculos. As gurias já têm, então, se elas ganhassem, ia ser muita marmelada, não ia adiantar. Então, eu vou sortear 2. E vou sortear um curso, que é o curso online, que a Graphisoft tem, que, na verdade, vocês desenvolvem ele numa plataforma Graphisoft Brasil Educa. Quando a gente abre o ArchiCAD, está lá essas informações e a gente vai ter esse curso sorteado também, tá? Tá bom, então é só olhar lá no perfil da Novas Ideias Arch, curtir e comentar com um amigo que está participando desse sorteio. Pessoal, 15 minutos para um café, a gente volta para falar sobre gestão e sobre mercado. Conto com vocês. Muito obrigado.